E aí, gente, tudo bom com vocês? Patrick Furtado por aqui novamente. E seja bem-vindo aqui ao meu canal. E hoje a gente não vai falar sobre idolatria. Essa semana nós não teremos a nossa aula sobre idolatria, porque eu estarei de viagem. Então, provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo entre os dias 5, 6 e 7, com certeza eu estarei pela estrada. Então aí, ó, orem por mim, orem pela minha família, para que tudo dê certo. Mas eu prometi a galera que eles não iam ficar sem conteúdo, você não vai ficar sem conteúdo. Então, eu joguei uma enquete lá no grupo do Collab e você não sabe o que é Collab. Ah, não, gente. Eles não sabem o que é Collab. Gente, o grupo tá aqui no... O link do grupo tá aqui no WhatsApp. Vai lá, entra lá, fica lá, vai no meu Instagram, _ Patrick Furtado, lá na minha bio tem o link. Procura saber direitinho que esse curso tem sido maravilhoso e tem sido muito edificante, não só para os alunos, mas para mim também. Temos aprendido muito uns com os outros. Então, vai lá, mexe lá e faça parte do Collab junto com a gente também. E lá no grupo, eu joguei uma enquete e eu perguntei o que a galera queria ver no vídeo. E o tema mais votado lá foi interpretação bíblica, que eu acredito que é algo muito pertinente, é algo que está dentro aí do nosso curso. Então vamos falar sobre como interpretar a Bíblia. Mas antes, né, vocês têm que saber o seguinte: o que é a Bíblia, gente? A Bíblia, eu acredito, né, não só eu acredito, mas existem pesquisas relacionadas a isso, é um dos livros mais importantes da história da humanidade, né? Acreditando nele ou não, é o livro mais vendido, é o livro que mais influencia em diversos setores, é a base de fé para bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, é importante você conhecer de onde veio a Bíblia, como ela surgiu, para que você possa ler este livro com conhecimento mais aprofundado, né? A Bíblia, como nós sabemos, no caso aqui, você e eu cristãos, é a palavra de Deus. Foi Deus ali que quis se revelar ao homem, e por isso nós temos hoje a Bíblia. Nada mais é do que a inspiração ali divina do próprio caráter de Deus. A Bíblia, ela foi escrita aí por cerca de mais ou menos 40 pessoas diferentes ao longo de 1500 anos aí. Então, se você é um leitor muito atento, você vai conseguir notar a diferença entre os livros, né? Você vai ver que a linguagem de uns pode ser mais direta, a linguagem de outros pode ser uma linguagem mais detalhada. Isso porque Deus inspirou pessoas, porém essas pessoas comunicaram essa mesma mensagem de forma diferente. Isso aí é só você ver os 4 evangelhos. Desculpa. É só você ver os 4 evangelhos, perceber que aquelas pessoas estavam falando da mesma, né, pessoa que é, no caso, Jesus Cristo, porém comunicando aqueles mesmos fatos de forma diferente. Porque aqueles homens viveram, né, por mais que tenham vivido ali em tempos próximos, dentro de uma cultura próxima, cada um ali tinha uma individualidade. Então, de certa forma, aquilo ali vinha à tona quando aqueles homens iam escrever os relatos que eles viam. E isso é por toda a Bíblia, gente, desde o Antigo Testamento até o Novo. Então, você tem que entender que ler a Bíblia ali na superfície, no raso, vai te gerar uma leitura básica, uma leitura comum. A Bíblia é rica em detalhes históricos, culturais, sociológicos, políticos. A Bíblia tem guerra, a Bíblia tem romance, a Bíblia tem sexo, a Bíblia fala de tudo, gente, tem tudo ali. Então, você deixar esses detalhes escaparem vai te ocasionar uma leitura muito superficial e você não vai aprender nada. Você pode perguntar, mas o que isso é importante no meu relacionamento com Deus? Tudo. Se ele inspirou esses homens para escreverem exatamente da forma como nós recebemos, motivo teve. Então, de alguma forma ali, impresso, tem ali parte do caráter de Deus, através da forma comunicativa que esses homens escreveram aqueles livros. Então, é importante você conhecer a fundo a Bíblia. A primeira língua na qual a Bíblia foi escrita foi o hebraico antigo, né? O hebraico ali é uma língua bem complexa, tem as suas próprias regras gramaticais, regras de semântica. Mudou muito ao longo do tempo,
mas ainda assim é uma língua que eu considero um pouquinho complicada. Então, estudar o hebraico é importante para você entender ali o Antigo Testamento na sua forma original. Além do hebraico antigo, a Bíblia também foi escrita no aramaico e no grego, né? O aramaico era uma língua ali franca do Oriente Médio, na época em que a Bíblia foi escrita. Já o grego era uma língua franca do Mediterrâneo Oriental. Era uma língua muito popular ali entre os judeus da vida diáspora. Então, você estudar as línguas originais da Bíblia vai te facilitar, porque você vai obter uma compreensão mais profunda do texto, vai conseguir alcançar o significado ali, de certa forma, original do texto, que vai te permitir fugir de pretextos para você falar ou entender heresias, né? A Bíblia foi traduzida ao longo de vários anos, então, às vezes a tradução delas não conseguem captar completamente o significado original do texto. Por isso é importante você ir a fundo, gente. Você não pode ficar na superfície, você tem que mergulhar no texto e pesquisar ali o detalhe cultural da época, daquele autor, como que ele viveu, como que funcionava ali, né, a sua cultura, a sua sociedade. Isso tudo vai influenciar na sua leitura e você vai ter ali, sabe, uma experiência muito maravilhosa no texto bíblico, vai poder ter uma compreensão melhor. Te garanto, você não vai se arrepender de estudar a fundo isso. Então, nós temos que entender uma coisa. O que é ler? Ler é você dar sentido a partir da escrita, né? E o que seria interpretar? É a capacidade que a gente tem de compreender as ideias transmitidas em diversos tipos textuais. E a gente conseguir pegar tudo isso e pensar de forma individual, né? E o texto bíblico, como eu falei, é um texto rico em detalhe histórico, cultural, sociológico, político. Se você restringir na sua leitura apenas no quesito doutrina religiosa, muita coisa vai ficar oculta a você e você vai perder boa parte do que o texto quer te passar. Então, tem um exemplo que eu gosto muito de dar. Eu confesso que eu lembro de ter visto esse exemplo em algum lugar. Eu não lembro de onde foi, porém, se um dia aparecer a pessoa que deu esse exemplo, o livro ou a aula, que vocês possam botar no comentário, possam, né, dar os méritos necessários. Mas, vamos lá. Imagina uma placa daquela placa de proibido, aquela placa de trânsito, com um biquíni desenhado, uma roupa de banho, biquíni, uma silhueta de um biquíni. Logo você vai entender o quê? Que aquela placa está dizendo que é proibido usar roupa de banho. Por que eu estou querendo te falar isso? Para te mostrar que o contexto vai ditar a forma como aquela mensagem, no caso da Bíblia, é comunicada e é transmitida. Então, pega essa plaquinha escrito proibido usar roupa de banho. Vamos pegar essa placa e vamos botar ela numa praia de nudismo. Aí, pensa aí. Uma praia de nudismo, todo mundo tem que ficar pelado. Então é proibido, obviamente, que se use qualquer tipo de roupa, inclusive roupa de banho. Mas você viu que a mensagem, ela permanece a mesma. Proibido usar roupa de banho. Mas a forma como ela é comunicada e aplicada, ela mudou, porque o contexto mudou. Então, pega essa mesma placa agora e coloca numa igreja bem tradicional. Não que... Eu não sei se eu tô falando isso. Não sei se existe igreja que permite usar roupa de banho. Existe, gente. Enfim, vamos lá. Uma igreja tradicional. Se você coloca essa placa lá, mais uma vez, a mensagem é a mesma, porém, a forma de aplicar e de comunicar é diferente. Seria um escândalo para aquelas pessoas dessa igreja verem, né, seja meninas ou meninos, homens ou mulheres usando roupa de banho. Porque ali é um ambiente, não é um ambiente onde é dita que se usa esse tipo de roupa. Então, olha só, como o contexto muda muito, né, a mesma mensagem. Agora tu pega essa mesma placa, coloca lá numa praia, no supor, do Oriente Médio. Já mudou completamente o contexto cultural do Oriente Médio, né, onde as mulheres lá de alguma forma são muito oprimidas. Elas só podem usar burcas. Então, ela não pode usar roupa de banho. Mudou completamente. Então o contexto, meu povo, vai ditar tudo. Você não pode apenas ler e achar que você vai pegar aquilo que você está lendo na Bíblia e vai aplicar na tua vida de qualquer forma. Não. Você vai acabar gerando
heresia. Então tenha cuidado com isso. Quer ver um exemplo? Vou pegar uma palavra da Bíblia. Eu acho que é uma palavra que muita gente conhece. Como eu disse, né? A Bíblia foi escrita em várias línguas. E conforme foi passando o tempo, ela foi sendo traduzida até chegar aos nossos tempos. E muita coisa do que seria o significado real e original do que os autores quiseram dizer se perdeu não por completo. Por isso que a gente estuda. Pega aí a palavra Hades. Todo mundo, quando eu ouve essa palavra, logo lembra de quê? Inferno. Porém, em algumas traduções, a palavra Hades não se refere a inferno no sentido cristão, né, de como a gente prega hoje do que seria o Hades. Na verdade, o Hades, na cultura grega antiga, era o reino dos mortos, na mitologia. Então, não tem nada a ver com o inferno que os cristãos acreditam. Por mais que possa ter alguma ponto em comum, o inferno é uma coisa e o Hades é outra. Então, olha só. Então, por que a Bíblia ali usa a palavra Hades? Paulo, ele vivia andando para lá e para cá nas suas pregações e ele andava por essa região aí da Grécia. Então, Paulo ele se adaptava ali, né? Se apropriava de alguns termos para poder comunicar a mensagem de Deus. É o que nós fazemos hoje. Então, Paulo entendeu essa questão de que usar o contexto do lugar é muito mais fácil de você aplicar aquela mensagem para aquelas pessoas. Então, contexto é importante. Então, gente, uma razão para você estudar, né, mais a fundo a Bíblia, as línguas originais, é porque isso vai te ajudar a entender como que, né, esse texto evoluiu de alguma forma ao longo do tempo. Como eu falei, a Bíblia foi escrita ali ao longo de séculos. Então, de alguma forma, nós conseguimos ali, através dela, entender como que a cultura dos povos antigos evoluíram, né? Como que o cristianismo chegou até nós. Então, é importante você estudar a fundo o texto bíblico. É importante você interpretar. Então, não tem como você ficar na superfície do texto. Então, você estudar isso vai te ajudar a evitar muito mal entendido, muita interpretação errada, como falei. Vai evitar que você pregue besteira no púlpito, ou fale besteira no púlpito. Vai de alguma forma, te blindar contra esses doidos que aparecem por aí pregando heresia. Então, gente, o benefício é muito. Isso não vai te esfriar, pelo contrário, quanto mais você estuda a palavra que é a palavra do próprio Deus, mais você conhece ele, então mais doido e mais apaixonado por ele você fica. Não tem como isso te esfriar. Então, estude mesmo, gente. Interpreta o texto. Hoje em dia nós temos ferramentas para ajudar. Ó, tem um aplicativo chamado Dicionário Strong, que é um dicionário que, palavra por palavra, você clica nela, ele te dá o significado original, no aramaico, no hebraico e no grego. É só você baixar, gente. Nós temos dicionários bíblicos também. Nós temos aí concordâncias bíblicas. Nós temos bíblias em várias versões diferentes. E por mais que algumas versões, né, possam de alguma forma fugir ali do que foi dito, é só você pegar 3 ou 4 versões e ir comparando e chegar ali no denominador comum. Então, desculpa, a gente não tem, nós temos Bíblia em áudio. Gente, desculpa, nós não temos. Se a gente tem um collab, gente, aí, se a gente tem um collab, vai lá no WhatsApp, faça parte do grupo. Vai lá no link do meu Instagram, mais uma vez, _ Patrick Furtado. Se informa lá e faça parte do collab. Aqui a gente aprende a fundo sobre o texto bíblico e tudo que diz respeito ao cristianismo, à Bíblia e à pessoa de Jesus. Então, desculpa, meus amigos, nós não temos. Se você estiver interessado, então, né, ir a fundo, não tenha medo. Vá a fundo, sim, porque vai ser de excelente valor para aquilo que você está estudando, para a forma como você vai comunicar a mensagem de Deus e para a forma como você vai aplicar ela na sua vida. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. É um vídeo curto, né? Eu tô aqui na correria para me preparar para viajar, mas se inscreva aqui no canal, deixa aí no comentário o que você achou desse vídeo.
né? É óbvio que aqui eu não consegui falar tudo que diz respeito à interpretação bíblica, né? Tudo que a teologia nos dá para estudarmos. Eu só quis falar de uma forma bem resumida e bem básica para poder introduzir o assunto, para posteriormente nós fazermos um vídeo maior falando sobre, quem sabe. Se você quer isso, ó, deixa aqui no comentário, curte o vídeo e compartilha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e para que mais pessoas sejam alcançadas. Meus amigos, um abraço, Deus abençoe vocês e fui!